Olá pessoal, tudo bem? Este é o Farol LS para o dia 12 de agosto de 2015. Eu sou o Fábio Figueiredo, pessoal na internet, no site me conhece como Vlad. Estou aqui para apresentar as principais movimentações do dia, as atualizações dentro das nossas abordagens e um detalhamento dentro dos principais movimentos dos ativos que compõem o índice, as principais commodities e os principais mercados futuros também. Ok? Inicio esse Visão LS trazendo, primeiramente, com grande satisfação, uma novidade aqui da nossa equipe. Tá? Nós lançamos ontem, deixa eu botar somente a tela aqui, um programa que é o chamado programa Livros Comentados, né? Onde eu apresento de forma bem detalhada livros que podem ser utilizados pelos traders ou não, né? Livros que nós lemos nos últimos anos, que nos ajudaram na nossa formação e que podem agregar conteúdo sem dúvida a vocês, tá? Esse programa é gratuito, tá? A primeira parte está disponível aqui nesse site, que eu vou deixar o link inclusive aqui abaixo do vídeo, tá? E para você ter acesso à segunda parte, a gente precisa que você cadastre seu nome, e-mail, né, e telefone. E além de receber a segunda parte, você recebe um cupom com 25% de desconto para acessar em toda a nossa loja, tá? Então você pode buscar ali o curso que mais se adequa à tua necessidade, né? Existem diversos cursos, aqui o Análise Técnica para Traders, por exemplo, que é a escola que a gente utiliza para avaliar os gráficos aqui no Visão, né? De 1.500 e pouco ele fica por 1.100, um pouquinho mais de R$1.000 com esse desconto, tá? Eu espero assim ser útil para você de alguma maneira, tá? O programa ficou bem legal e eu aceito feedbacks aí, mensagens de todos vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser mais informações. Você já deve ter recebido por e-mail, inclusive. Tá? Bom, voltando para o mercado. Hoje o Ibovespa então apresentou uma queda de 1,40%. O mercado perdeu o suporte, não acionou o candle de ontem, né, que é um candle que acabou deixando uma sombra inferior. Percebam, o candle de segunda-feira, que era um candle branco, comprador. O candle de ontem, que tinha uma conotação positiva pela sombra. Esses candles não foram acionados, né? Afinal de contas a máxima deles não foram superadas. Hoje o mercado perdeu a zona de suporte aqui dos 48.610 pontos. Porém, atentem para o seguinte, essa perda de suporte esbarra no próximo suporte, que é aquela zona de 47.850. Ou seja, aquilo que a gente vinha comentando nos últimos vídeos do Farol, né, acaba se tornando realidade. Para baixo, o índice Bovespa ele se torna muito truncado, né? Existem muitos suportes. Aqui em 47.850 nós temos a mínima de fevereiro e março. Logo abaixo nós temos a linha de referência do canal de baixo que o mercado negocia desde maio. E um pouco mais abaixo nós temos a mínima do ano. Não chega, melhor, é a mínima do ano, exatamente. Aqui em 46.860. Tá? E o IFR continua com um caráter de divergência, né? Se amanhã o IFR virar para cima, a gente tem o que nós chamamos de divergência tripla. São 3 pontos já em que o mercado, que o indicador aqui marcou. Tá? Vamos ver o que o mercado faz. Tá? Não houve um descanso completo aqui dessa última perna que foi iniciada lá no dia 3. E aquele aumento de volatilidade esperada para agosto começa a se apresentar. Percebam que a volatilidade aqui do último dia de julho era de 18%. Nós já estamos agora com a volatilidade na ordem dos 20%. Então, há um incremento aí de 10% na volatilidade. Tá? Muito bem. Hoje nós tivemos vencimento de índice futuro. Tá? E esse movimento negativo já era esperado também por esse fato. Como assim, Fábio? Vencimento de índice futuro, o mercado tem que cair? Não é uma regra, né? Mas está associado à lei aí das probabilidades. Há 2 meses atrás eu escrevi um artigo que abordava exatamente isso, o impacto do vencimento do índice futuro no Ibovespa, tá? E lá eu separei os vencimentos
dos últimos 20 anos. Eu separei isso em tendência. Então, por exemplo, aqui, um dia antes do vencimento, né? No dia do vencimento, então, por exemplo, no dia do vencimento, quando o mercado está em tendência de baixa, e aqui eu usei a média móvel de 9 e 21, virada para baixo, para denotar uma tendência de baixa, nós tínhamos, né, até então, uma média de retornos negativos de 1,08. 65% dos pregões foram em queda. Né? Hoje a queda do Ibovespa foi de 1,39, ou seja, muito próximo aí da média esperada. Percebam que a estatística para amanhã, quando o mercado em tendência de baixa, já traz um viés não tão negativo, mas ainda assim negativo. Né? Afinal de contas, a média dos retornos foi negativa de 0,27 e a maior parte dos pregões foram em baixa. Tá? E chama atenção também para o desvio padrão, aqui como a volatilidade costuma aumentar nesses dias, no dia após o vencimento. O link desse artigo para vocês lerem na íntegra também estará abaixo aqui do vídeo no Farol, para quem está visualizando no YouTube, é claro. Ok? Muito bem. Deixa eu trazer aqui o resto da movimentação. Então, comentei do Ibovespa, comentei dos vencimentos. Trago o que impactou a movimentação do Ibovespa hoje, que foi a movimentação dos bancos. O IFNC, o índice do setor financeiro, também perdeu aqui o fundinho anterior. O mercado já tinha perdido a mínima do mês passado. O Ibovespa perdeu hoje, né, a mínima do mês passado. O IFNC, então, previu, entre aspas, essa perda do suporte do Ibovespa hoje. E aqui o IFNC já encontrou suporte na mínima de fevereiro e março. Dentro dessa leitura, então, o Ibovespa deveria seguir em queda aí pelo menos até amanhã e tocar essa zona aqui da linha de referência e o fundo já comentado. Tá? A tendência é de baixa, mas é uma zona muito turbulenta para se abrir vendas, tanto em papéis do setor financeiro quanto em papéis que possuem uma correlação alta com o Ibovespa. O índice de setor elétrico acionou o candle de ontem, né, que era um candle branco, que tocava uma zona de suporte dado no topinho anterior. Existia também uma divergência de alta aqui no FR. O candle foi acionado e com isso a expectativa é de algum retorno à média desse setor. Vamos ver se consolida. O sinal de ontem não foi ainda invalidado. O setor de consumo havia deixado candle branco na segunda, candle comprador na terça, ambos não foram acionados, o mercado perdeu suporte, abre espaço agora para o teste do próximo suporte, que fica aqui no fundinho em 2.650 pontos. É um fundinho intermediário. Suporte agora relevante mesmo para o índice do setor do consumo em 2.520, que é a mínima do ano. Perceba que a LTA aqui de longo prazo também está indo para o saco. Imob, que é o índice do setor financeiro, do setor imobiliário, desculpa, fez um repique nos últimos 2 dias. O mercado já sugere a retomada da movimentação negativa. Num prazo um pouquinho menor aqui, a gente até consegue observar uma bandeira de baixa, né? Mastro, correção em formato de bandeira. A gente agora pode pegar toda essa perna aqui e projetar para baixo de maneira alternada. Então o alvo fica bem afastado dos pontos atuais, fica lá em 420 pontos, né? Perceba que o índice do setor imobiliário não tem suporte aqui no lado esquerdo, né? A mínima do ano de 2009 está lá em 270 pontos. Não há, como o mercado subiu em linha reta de 2009 para 2008, não há referência, né? Não há frustração aqui no lado esquerdo. Com isso, não me espanta de ver o mercado fluindo até aquela região de preço, onde inclusive está a linha de referência do canal de baixa, que foi duplicado para baixo. Entrando agora nos mercados futuros, eu trago a movimentação do dólar. Dólar em alta, deixou um candle hoje muito parecido com o candle de ontem. O mercado não quer saber de corrigir de maneira aguda, está corrigindo de maneira lateral. A última perna de alta teve 6 dias, essa correção já tem 4. Então já corrigimos 50% no tempo, né? 2 dias a mais dessa correção fecha 100% no tempo, e a expectativa então seria de retomada da pressão compradora, por incrível que pareça. A não ser que o mercado perca o fundo aqui em 3.460, continua sendo essa a expectativa. Tá? É importante amanhã, porque é quinta, né? Quinta-feira, já, obviamente, estamos próximos do fim da semana,
e a formação do gráfico semanal acaba ficando mais concreta. Muito bem. DI, contrato F17, candle branco em cima da média móvel de 9, não, a média móvel de 9 foi perdida. Então, candlezinho branco aqui no meio do nada, não tinha nenhuma referência aqui. A expectativa é que o mercado trabalhe de maneira mais errática, afinal de contas houve um rompimento dessa congestão, o mercado voltou para dentro da congestão. Então, eu posso trabalhar a leitura de um canal de alta, aqui em azul meio estranho aqui, né? Eu posso trabalhar a leitura de um canal mais lateral também. Então, várias leituras são possíveis. O viés de longo prazo ainda é positivo, mas esse falso rompimento aqui sugere um topo forte aqui em 14,50. Commodities, o milho apresentou uma queda forte, queda de 3,5%, acionou a Twin Towers de ontem. Tá? Quem viu o farol lembra que a gente comentou dessa Twin Towers. Com isso, a média móvel de 9 virou para baixo, então quem opera a virada da média móvel de 9 já abriu posição vendedora. Fechou a posição comprada aqui no dia 3, posição essa que carregava o lucro de R$1, então R$1 vezes 450 igual a R$450 por contrato. Vira-se a mão, opera-se na venda agora. Óbvio para quem não utiliza filtros. Tá? Então é média móvel de 9 pura, que do ponto de vista estatístico apresenta resultados satisfatórios. O boi gordo hoje rompeu o ombro cabeça ombro invertido, que a gente vinha falando aí nos últimos vídeos também. Quem tem posição por média móvel de 9 fez essa posição na segunda-feira, já foi oferecida a realização parcial. Olhando para o lado esquerdo, a gente procura resistência e a resistência somente lá na faixa de 152, que era o fundo aqui de abril, maio e também a máxima de junho. Olha que interessante. O alvo do ombro cabeça a ombro fica lá em 152 também. Legal, né? O café deixou um dojizinho, um candle preto. Isso aqui pode ser sinal de compra. Como assim sinal de compra? Depois de 5 dias de alta, o mercado deixa um candle pequeno, preto. Isso pode ser sinal de compra? Sim, teve gente vendendo aqui. Uma red bar ignored, né? Barra vermelha ignorada. Ou, enfim, é um sinal que o Oliver Vélez costuma utilizar para aumentar posições e que também está alinhada com a filosofia do All Brooks de Price Action. Então, acima de $172, possíveis entradas. O mercado americano apresentou uma movimentação interessante, né? Fechou no 0 a 0, mas percebam que o mercado chegou a estar caindo mais de 1,60%. Tá? O mercado encontrou suporte numa linha de referência que conectava esses fundos aqui de junho e julho. Tá? E o Dow Jones trabalha dentro de uma tendência de baixa, mas difícil de ser organizada, né? Porque o mercado perde fundo, volta para dentro da movimentação, perde fundo em seguida. As médias ampliam e confirmam aí uma tendência de baixa, mas dentro de uma movimentação mais lateral e de prazo maior. Tá? Vamos visualizar o mercado agora dentro do intraday. Então eu separo aqui a movimentação do índice futuro. Tá? Aqui no índice futuro, o mercado abriu em gap de baixa, apresentou uma queda até as 11 horas da manhã, aonde houve a formação aqui do que nós chamamos de primeiro movimento. Tá? O mercado formou o primeiro movimento, acionou venda pelo modelo, pela abordagem mais sistemática que a gente segue. Porém, no LS Live eu comentei, né? Bom, para quem escolhe o sinal, não seria uma ótima entrada, porque o mercado está testando aqui uma linha de referência de um alargamento, né? O mercado acabou se segurando aqui. Como o modelo não aceita esse tipo de intervenção, a venda foi feita e o stop foi acionado, né? O stop acabou ficando aqui acima dessa máxima. E o mercado acabou desenhando um dia um pouco mais difícil de ser operado. A mesma ótica foi vista no dólar. O dólar abriu em gap de baixa, rompeu a linha d'água às 10h15, não convergiu até a realização parcial, passaram-se 10 candles, a partir disso tentamos sair no 0 a 0, o mercado não foi até o 0 a 0, acabamos saindo no fechamento. Então um trade que tinha risco de 47 pontos, acabamos encerrando aí com 7 pontos de loss. Certo? Agora, nas ações, visão intraday, tá? A Vale 5 que trabalha dentro de um cenário de alargamento, então um cenário mais errático dentro da ótica de swing trade. Né? Abriu hoje em gap de baixa,
superou a máxima do primeiro candle do dia, o que sugere então o fechamento do gap, foi o que aconteceu. Percebam que aqui nessa zona de preços nós tínhamos a linha d'água do dia e a máxima do último topinho de ontem. Com isso, esse doji, aqui, esse candle pequeno das 11h45, foi argumento de venda. Então muita gente usou isso como argumento de venda e dependendo do método de realização parcial, que conseguiu até extrair um lucro. Mais tarde, o mercado rompeu a linha d'água e isso aqui serviu como argumento de compra, né? O mercado também chegou a se movimentar positivamente, dependendo da abordagem que o indivíduo seguiu, extraiu um lucro interessante. A Vale 3 deixou um sinal mais consistente, né? O mercado rompeu a linha d'água antes da Vale, rompeu essa linha d'água, chegou a dar um calor, mas no final das contas acabou se movimentando. Dependendo do jeito que o cara conduziu a operação, foi possível sair no lucro. Vocês perceberam que eu falei várias vezes essa frase? Porque realmente depende da abordagem que o indivíduo seguiu, né? Se o indivíduo opera pela média móvel de 9, aqui na Vale 3, por exemplo, ele acabou saindo. Se ele colocou o stop abaixo da mínima do candle que rompeu, também acabou sendo estopado. Então, o indivíduo que operou com stop um pouquinho mais longo aqui, conseguiu sair bem desse trade. Então, não foi um pregão tão simples, tão fácil. A própria Petrobras apresentou um pregão mais lateral. Ela abriu em gap de baixa, rompeu a linha da água, passou para baixo, passou para cima e acabou consolidando aqui um dia Search and Destroy. Até a gente colocou que se fosse um dia com um volume projetado forte, a gente até poderia assumir esse sinal aqui como um sinal de compra, né? Afinal de contas, o mercado estava tocando a linha d'água do dia com o candle branco. Percebe que o mercado acionou o trade, acabou estopando e depois ficou de lado o pregão todo. YouTube 4 abriu em gap de baixa, chegou a gerar venda, mas não foi para lugar nenhum. Na realidade deu calor aqui, ou até mesmo stop, se o indivíduo botou stop acima do último topo. Não se movimentou de uma maneira tão interessante, a fim de produzir lucro. Quem realmente chamou a atenção foi a Vivit. Abertura em gap de baixa, formação do primeiro movimento. Esse era um papel que tinha um bom volume projetado já na abertura do dia. O mercado perdia fundo anterior. Tá? Com isso, houve uma venda. O mercado chegou a apresentar 1,5% de lucro. E depois, quem conduziu pelo high low acabou saindo fora aqui. Quem conduziu pela média móvel de 9 acabou saindo por aqui. Tá? A TIMP, também do setor, tinha um cenário possível para trade. Né? Chegou a dar venda e aqui stop loss teria sido acionado. CROT. Esse foi um papel bem bonito, né? A gente colocou uma entrada aqui às 11h45, tanto nos 15 minutos quanto no gráfico de 5 minutos. Só que não chegou a se movimentar tanto, né? Pelo risco em relação ao trade inicial, né? Em relação ao ponto de stop. Esses foram os papéis que a gente comentou no LS Live dentro da ótica de intraday. No índice futuro, deixa eu só apontar para vocês, aqui o INV15, né? A zona aqui dos 49.670 é a resistência, acima disso a máxima de hoje é a próxima resistência. Percebam como a volatilidade aumentou, né? Já temos aí 700 pontos de uma resistência a outra. E suporte nós temos na mínima de ontem. Já dá até para traçar aqui uma linhazinha de referência, que pode servir de guia aqui para amanhã. No dólar, o cenário está bem mais errático, né? Bem mais errático. Eu posso traçar um triângulo simétrico, se eu ignorar aqui, né? Só levando em consideração aonde o mercado bateu mais vezes. Para o lado que o mercado romper, o indivíduo poderia operar. Tá? Resistência na máxima de hoje e suporte automaticamente na mínima. Dentro da ótica de swing trade, eu começo respondendo a questão de um participante aqui do YouTube, né? Ele pediu para a gente avaliar CL3, então você que me acompanha aqui no Farol e quiser interagir conosco, é só enviar sua questão aqui nos comentários do YouTube que eu respondo. Tá? Foi o Paulo, se eu não me engano, que enviou a questão. Então tá aí, Paulo, CL3. CL3 foi um papel que nós tínhamos uma venda em aberto. Essa venda convergiu para a realização parcial hoje, inclusive. Tá? Era 41,03 a realização parcial, o stop está acima da máxima de hoje. O papel caminha em tendência de baixa. O suporte e objetivo dessa movimentação negativa fica aqui na faixa dos R$40, 39,60, 39,90, nessa zona de preço. Tá? Perceba que aqui no gráfico ajustado a gente consegue perceber bem essa zona, né?
Por que eu coloquei o gráfico ajustado? Porque houve um grande pagamento de provento aqui, né? No começo do ano, entre março e abril. Falando em posições que estão em aberto, eu coloco a movimentação de Alpa, fechou na mínima, venda que a gente deu na segunda-feira, alvo está em 761. Nós abrimos uma venda hoje em BEMA3 em 7,43, papel perdendo suporte com volume, realização parcial 7,13, bonita operação. SUSB já apresenta em relação ao ponto de entrada, então aqui a marcação a mercado mais de 8% de lucro, em relação ao stop 5,8. E SLC3 foi uma outra atualização, compra que aconteceu no dia 6, houve aumento da posição no dia de hoje. Então já temos risco dobrado. Perceba que essa posição acabou tocando o stop de fechamento, né? Se o mercado fechasse abaixo de 17,30, teríamos estopado. O mercado não fechou abaixo, portanto não gerou stop. Existe aqui a regra do stop intraday e ele não foi acionado. Comentamos que o Ibovespa teve a sua queda explicada por boa parte por conta dos bancos, né? E de fato foi assim. Então, Itube 4 em queda, perdendo suporte. Tivemos também BBDC4 se livrando daquela linha de referência que o mercado tinha conectando junho e julho, né? O ponto de suporte perdido aqui foi a faixa dos R$25. Então, do ponto de vista gráfico, é um sinal negativo, sem dúvida. O próximo suporte agora fica na faixa dos 20, 19,40. Porém, para uma venda de swing trade é desconfortável, né? O mercado está distante da média. Quase 30% da média da volatilidade. E isso faz com que a gente não abra vendas, embora do ponto de vista técnico a expectativa continue sendo baixista. Banco do Brasil, que foi o papel que a gente colocou entradas dentro daquela abordagem do John Crane, né, onde o mercado toca aquela zona dada pela retração de 61 e a retração de 76,4%, né, que seria a buy zone, acabou gerando stop. É uma tática essa de antecipação de pivô, teria gerado stop, né? Não é uma abordagem que a gente utiliza de maneira bem sistemática, mas comentamos aqui e quem inventou de montou posição acabou sendo estopado. Banrisul em queda forte, né? Mais de 6%, perdendo a mínima do mês passado, abrindo espaço para buscar o próximo suporte que a gente procura, fecha os olhos e só vai encontrar suporte mesmo relevante em 4,10, então tem espaço para esse papel continuar em queda. Tá? Me chama a atenção Sambi, tá? Que apesar da queda deixa aí um dojizinho em cima da LTA que conectou o fundo do ano, então é a LTA do ano, e também o papel toca uma linha de referência, que seria a linha de referência aí de um canal de baixa, né? Esse canal de baixa brota a partir da linha de referência conectada, que brota, né? A partir da linha de tendência de baixa, melhor dizendo, entre maio e julho. Então tá aqui a linha de referência, o mercado ali toca, tá? É uma faixa dada pelo topo anterior também de suporte. Superação dessa máxima até que geraria entrada. Dos bancos seria o que eu buscaria algum tipo de operação para os próximos dias. Vale 5 no diário, então segue dentro do alargamento. Falamos já da Vale 3, né, que ela está muito mais interessante, acima aqui dos 19,75, candle branco forte, é uma compra tecnicamente correta. A BRAP, que possui automaticamente uma correlação elevada com esses dois papéis, possui um cenário de alargamento, embora aqui acima dos 10,55 tem um pivô de alta também, vale a pena monitorar. Do setor, que é setor de siderurgia, né? Apesar de BRAP não ser exatamente siderurgia, mas tem uma correlação com esse setor em si. A gente tem a CSNA3 deixando um candle branco em cima da mínima do mês passado, depois de 5 dias de queda. O volume é o maior dos últimos 5 pregões. Percebam, há uma divergência de alta. Então o IFR me diz que a tendência de baixa perde força. É isso que a divergência mensura, né? O tamanho das pernas de baixa. Então essa perna de baixa é maior que a perna de baixa atual, ou seja, a perna de baixa atual é menor que a anterior. Automaticamente a tendência de baixa então estaria perdendo força. Existem técnicas que se aproveitam dessa condição. Os Minas não fez o mesmo, né? Já sexto dia de queda consecutivo, candle branco aqui pode interessar. GGBR também não deixou nada parecido, então quem mais tem uma condição favorável para amanhã seria a CSNA3. Do setor de energia, CEMIG, que ontem deixou um candle branco que tocava fundo anterior, tinha divergência de alta, hoje acionou essa entrada
O papel vai em busca agora da resistência e objetivo, que fica na faixa dos 9,90. Tá? Então, bonito movimento na CEMIG. A GET acionou trade também, que a gente colocou aqui no farol, que era aquele candle branco que tocava o suporte dado dos últimos 3 meses, do retângulo aí dos últimos 3 meses, né, entre R$16,80 e R$19. E a Light hoje também consolida aqui uma divergência, tá? No FA de 14, fundos mais altos, enquanto os preços fazem fundos mais baixos. A superação da máxima de hoje é um ponto de entrada tecnicamente correto. O alvo fica em R$14,60. A CROT, que chamamos já a atenção no intraday, marcou um fundinho. Até há divergência, né? Até há uma divergênciazinha aí. O mercado abre espaço para algum retorno à média. Uma técnica para auferir objetivos nesse cenário, além da própria média móvel de 9 e da média móvel de 21, é traçar uma retração de Fibo da última perna de queda. Então, se essa aqui é a última perna de queda, a primeira retração que costuma ser atingido nessas circunstâncias é a retração de 382, de 38,2% do último movimento em questão. Então, aqui na faixa de 9,75 nós temos esse parâmetro. Tá? É um papel então que sugere repique, CROT 3. Marfrig rompeu resistência, porém logo acima já tem uma outra em 6,20, isso incomoda. Também é o 4º dia de alta consecutivo. Pecar tocou a zona de suporte. Lembro que aqui no farol a gente tinha colocado a possibilidade do mercado estar fazendo isso aqui, né? Trabalhando dentro de um canalzinho de baixa. Falamos até o cenário de 60 minutos. O mercado não convergiu, não fez esse movimento esperado, muito pelo contrário. Atingiu agora o suporte de 66,50. Abaixo disso, onde está o próximo suporte? Temos que fechar os olhos e encontrar suporte lá em 53,76. Percebam que essa zona de preços é a retração de 38,2% de toda essa perna de alta. Mentira, é a retração de 50%, desculpa. Deixa eu só confirmar. Retração de 50%. Tá? Então, a metade do caminho. Naquela zona, também há uma LTA. Dependendo do ponto em que o mercado encontrar no tempo, aqui a LTA também pode servir de referência. Tá? Então, não vejo compra exatamente agora em Pecar. Tomara que o mercado fique de ladinho aqui e perca esse suporte em uma circunstância menos sobrevendida. Petro, é claro, demonstrou força hoje. Tá? Ontem tinha tocado o fundo anterior em 9,50. Hoje marcou fundo, porque eu tenho máximas e mínimas maiores, o que corrobora então a leitura aqui da divergência de alta. O papel está ali, em cima do laço, para acionar uma Advanced Breakup, né, que seria o rompimento da linha de tendência de baixo do FA de 14, o que abre a expectativa de rompimento da LTB dos preços, mas por enquanto isso ainda não aconteceu. Por hora, já há argumento técnico para esperar a Petro tocando a próxima resistência, que fica na faixa dos 10,90. Afinal de contas, o papel acabou de marcar um fundo. E o que mais? E Vivit, para fechar, né? Vivit 4, que perdeu suporte, abre espaço para testar o próximo, embora também parece trabalhar aqui dentro de um alargamento, né? Fundos mais baixos, topos mais altos. Ok? Assim, então, eu me despeço, pessoal. Deixo para vocês aqui, abaixo do vídeo, o link para vocês acessarem o novo programa de livros comentados e também o link do artigo sobre o impacto do índice futuro no Ibovespa. Eu me despeço, deixo um abraço a todos vocês e amanhã a gente volta a conversar. Até mais.